Abra sua Bíblia, eu não vou ler o texto todo, mas vou pontuar quando destacar dele alguns ensinos. 1 Samuel 30, de 1 a 26. É um texto muito interessante na vida de Davi, na parceria com o Ministério Oikos, que é um ministério que por 30 anos faz um trabalho com famílias. Nós estamos usando bastante material deles, e durante este mês usaremos também um bom material. E o sermão de hoje tem a sua estrutura sugerida pelo Ministério Oikos, pastor Gilson Bifano. Este texto é um texto que identifica vitórias que Davi estava experimentando sobre o exército de Saul. Mas quando ele retornou de uma vitória a Ziclag, onde estavam sua família e a família dos seus soldados, o que ele encontrou lá foi desolação. O caos havia se instalado. Eu sugiro depois que você leia todo o capítulo de 1 Samuel. Os amalequitas tinham levado tudo: mulheres, filhos e filhas, crianças, jovens e idosos. Todos os bens materiais tinham sido queimados. É interessante como que estar no exercício das nossas atividades dentro da vontade de Deus não significa que tudo sairá tranquilo. Davi cumpria um chamado que Deus mesmo lhe dera. Ele foi separado para suceder Saul e dirigir o povo de Israel. Ele não pediu aquilo. Pelo contrário, quando Samuel foi à casa de seu pai para escolher aquele que lideraria o povo de Israel, Samuel chegou a se enganar, pensando que seria um dos filhos mais pujantes, pensando que seria um dos filhos mais atléticos, mais talhado para a guerra, para as batalhas. E Deus mostrou: não, é Davi, ele é o homem segundo o meu coração. Ele estava cumprindo o chamado, mas mesmo diante desse desafio, mesmo atendendo esse chamado que Deus tinha para ele, ele enfrentou esse problema. Ao voltar de uma batalha, tudo destruído. Será que você também, mesmo servindo a Jesus, já enfrentou alguma batalha? E veio um vendaval, uma luta tão tremenda, algo que você nunca imaginou, e tirou tudo que era paz, harmonia, tranquilidade, segurança. E de uma hora para outra, você que tem vitórias fora de casa, vê dentro de casa uma batalha perdida. Você que na rua é reconhecido, é reconhecida como alguém de prestígio, você é destacado, é destacada, mas quando você volta para casa, quando você olha para a sua casa, você vê batalhas que está perdendo. O que fazer
nessas horas? Que fazer quando as coisas não vão bem em família? Davi ensina nesse texto. Primeiro lugar, verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, fizeram o quê? Quem está com a Bíblia aberta? Ergueram. O que é erguer a voz? Levantar a voz ao céu, ao alto. E ergueram a voz fazendo o quê? Cantando um hino. Não, o que é que eles fizeram? Choraram. Choraram. Até que neles não houve mais forças para chorar. Quando a vida lhe trouxer uma surpresa desagradável, uma batalha perdida, chorar não é pecado. Chore. Davi chorou por uma causa nobre. Sua família tinha sido perdida. Às vezes tem gente que chora porque o time de futebol perde. Já viram nas cenas, nas imagens da TV? Eu, às vezes, comento. Tudo bem, sentimento é sentimento, não quero ser insensível. Mas parece meio assim, falta de razão mais nobre para chorar, não? Hein? Eu vou chorar porque o time meu perdeu? O sujeito está ganhando lá 500 mil, 700 mil, 300, não são todos, não são alguns, aqueles que vão para a mídia. Jogador profissional no Brasil, mais de 80% ganha menos de 2 salários mínimos. Parece que este é o dado. Se você está pensando em ganhar dinheiro jogando futebol, eu te encorajo a continuar nesse mistério. Mas não deixe de estudar muito, porque a chance de você ganhar dinheiro com futebol é bem próximo de acertar na loteria. Porque poucos ganham. Poucos. Fique sabendo disso. É um dado estatístico. Mas ele chora porque o time dele perdeu. Às vezes a gente chora por algumas coisas que não são tão valorosas. E não somos capazes de chorar por algumas derrotas que nós temos. Não somos capazes de chorar por algumas crises que nós enfrentamos. Como está o seu casamento? Como está a sua família? Como está a harmonia em casa? Como que você se relaciona com as pessoas à sua volta? Há valores muito maiores. E se não estiver bem, chore. Não tenha vergonha de chorar. Chore. Será que você está aqui e seu filho está longe do caminho do Senhor? Será que você está aqui e não tem tido a alegria de ver na sua caminhada experiências agradáveis? Chore. Entre no quarto, procure um lugar tranquilo e diga, alce sua voz e chore. Chorar faz bem, em todos os aspectos, mas este choro não é um choro qualquer, é um choro daquele que quer pedir ao Senhor socorro, alçar a sua voz e chorar. Segundo lugar, Davi nos ensina também o que fazer. Ele buscou a força que vem de Deus. 30 verso 6. Está com a Bíblia aberta? Lê junto aí, mesmo que tenha versão diferente. E Davi, muito...
as versões diferentes fizeram a gente se perder um pouco, não há problema. É melhor ler em versão diferente do que não ter a Bíblia para ler. Mas diz aí o texto que Davi muito se angustiou, porque o povo, vendo que todo mundo tinha sido levado, foi só a família de Davi, não todas elas, e todos os bens, eles culparam Davi, e queriam apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, porque os seus filhos e filhas tinham sido levados. Mas diz o texto, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Chore, mas não fique chorando o tempo todo. A Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chore, mas não fique chorando o tempo todo. Você sabe que tem gente que chora e não verte uma lágrima? Não é falsidade não, estou falando agora de um outro tipo de choro. A pessoa fica lamentando o tempo todo. Ela acorda, tem saúde, ela tem comida, ela tem teto, amparo, ela tem amigos, mas o tempo todo ela fica lamentando. Não, chore, mas não fique chorando o tempo todo. Busque a força que vem de Deus. É Ele que dará força para que a gente vença as dificuldades e saia da condição em que estamos no meio do temporal. Problemas na família nos trazem dores, nos consomem, afetam as emoções, nos adoecem, tiram a energia. Só em Deus nós vamos encontrar forças para prosseguir. Então Davi ensina que além de chorar, ele buscou a força que vem de Deus, que vem e que vem hoje, que veio para ele e que vem hoje de Deus. Terceiro lugar, 1 Samuel 38, diz assim, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, eu devo perseguir esta tropa? Vou alcançá-la? Deus lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Qual é a orientação que nós temos e que Davi nos ensina? Chorou, buscou força em Deus, agora ele busca a orientação que Deus teria para ele. Sabe por que muitos problemas nossos não são resolvidos? Porque a gente começa a buscar orientação em todos os níveis. A gente começa a buscar orientação em profissionais. Eles são bons, são úteis, devemos nos utilizar deles. Se eles são capacitados, nós devemos buscar os recursos. Sejam eles da saúde física, emocional, qualquer área. Sim, eles são bênçãos do Senhor. Mas nós temos um canal ligado com Deus. Nós temos uma linha, é linha azul, né? Aquela que fala direto, é azul, né? Azul, Moisés? Vermelha? É vermelha, Paulo? Você que é da área de comunicação, trabalhou muito tempo, né? É linha vermelha. Azul era melhor, não? Nada de... Mas linha vermelha, fala direto. Aliás, a vermelha aqui é até melhor mesmo, né? Porque o sangue de Jesus é que preparou essa linha. Nós temos essa linha vermelha. Você alçou sua voz aqui, lá no trono da graça de Deus, Ele ouve a sua oração. E Ele vai te orientar até buscar o profissional. Nós não estamos desprezando aqui os profissionais,
Mas, meus irmãos, por que às vezes nós temos que primeiro agir? Outros não buscam profissionais, não, e nem conselheiros competentes, não. Saem na sua própria sabedoria e estragam tudo. Eu já encontrei mães na escola, pais, que chegaram lá estragando a vida dos filhos. Filhos, às vezes, com alguns problemas, e parece que na escola todo mundo é inimigo do aluno. Tem professor que não é bom exemplo. Como em todo lugar tem gente que não é bom exemplo. Mas a grande maioria esmagadora, está ali por amor, profissionalmente, mas está ali porque se dedica àquilo. Eles suam a camisa. E às vezes chegavam pais lá, porque os filhos com problema, e queriam lançar culpa na escola, sabiam de tudo. Não busca a orientação do céu, não busca a orientação de Deus. Davi, aqui, quando enfrentou aquele problema, o povo quer apedrejá-lo, ele diz para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu devo ir atrás dessa tropa? Eu vou conseguir alcançar esse povo, esses amalequitas ruins? O que eu devo fazer? E Deus disse para ele: pode ir, você vai alcançar e vai libertar todo mundo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, dedique um tempo a ouvir a voz de Deus. Ele fala. A Bíblia diz que Ele fala através da sua palavra. Se for preciso, Ele vai falar de maneira extraordinária. Muito cuidado, se essa maneira extraordinária está fora da palavra do Senhor. Vocês sabem que através do trabalho Café com Cristo, eu distribuo meu Café com Cristo para muitos grupos. E essa semana eu recebi de uma pessoa que eu nem conheço, e ela me mandou um texto, aí mandou no privado: pastor, vamos orar. Uma amiga minha estava orando, e Deus revelou para ela uma visão. E na visão, o demônio apareceu numas nuvens. E o demônio falou assim: olha, cuidado, porque a volta de Jesus está próxima. Jesus está voltando, e eu estou aqui para trabalhar, para levar quantos eu puder. E aí contou ali a história, ali um texto assim, curto. Aí eu respondi para ela: minha irmã, que Deus te abençoe, mas um demônio nos alertar da volta de Cristo? Não vejo isso na palavra. Pelo contrário, ele vai dizer que Jesus não vai voltar. Ele vai dizer que Jesus não está nem aí, que você esquecer, ele tenta tirar isso da sua cabeça. E falei: minha querida irmã, isso não tem sentido. Mas eu pensei que ela tivesse feito só no privado. Ela foi para um grupo que nós temos, e que reparte, ela colocou também lá no grupo, e eu só fui ver daí a pouco. E quando eu vi, graças a Deus, muitas outras pessoas dizendo quase que a mesma coisa. E uma disse assim: estranho esse negócio, o demônio vai falar de Jesus? E um outro disse: nunca encontrei isso na palavra. Cuidado, porque Deus fala, mas você tem que estar atento a como Ele vai falar, pela palavra dEle. E se Ele usar uma metodologia que queira sobrenaturalmente falar a você, mesmo isso sobrenatural, não pode ser contrário ao que a Bíblia está ensinando. Até porque a Bíblia já é um exemplo e o resultado de sobrenatural. Mas ouça a voz de Deus, peça conselhos, converse com pessoas que amem a Jesus. Se você enfrentar um problema na sua casa, na sua família, não tenha medo de compartilhar com pessoas amigas. Não saiam compartilhando em todo lugar, nem em reunião de oração. Pastor, o que é isso? Sim, a sabedoria manda que a gente não faça isso. Em todo lugar tem gente que sai dali e vai contar para a torcida
do Flamengo. Se contasse para o Botafogo, ainda tudo bem. Era menos mal. Brincadeira aí. Mas procure alguém de confiança. Você tem amigos, você tem pessoas na igreja, gente que vai chorar com você, e que vai te ajudar, e que vai te indicar qual é o melhor caminho dentro da vontade de Deus. Não compartilhe segredos com alguém que de repente vai te estimular a agir na carne, precipitadamente. Não. Gente que tenha sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Ouça a experiência daqueles que já enfrentaram temporais, se não daquele mesmo tipo que você está enfrentando, mas outros, e podem te ajudar. Não tenha medo disso. Procure ouvir Deus falando de várias maneiras, e Ele vai orientar você. Em quarto lugar, 30, aí o capítulo, a partir do verso 11 até o 15, diz o texto bíblico, aí que Davi foi agir, ele tomou atitude, ele não apenas chorou, não apenas buscou força em Deus, ele não apenas pediu orientação a Deus, mas sabe o que ele fez? Ele também agiu imediatamente. Depois que ele fez tudo isso, ele foi pedir ajuda e foi agir. Um temporal é uma oportunidade para você agir. Não é ficar de braço cruzado. Deus não trabalha naquilo que nós podemos trabalhar. Meu pai era um cristão. E meu pai era um homem sem formação. E quando a família tinha 6 filhos, ele enfrentou um grande temporal. Nos deixou muitas limitações. Foi um temporal na área financeira. Depois nasceram mais 2 filhos, no meio daquela turbulência. Papai orava, ele pedia a Deus, mas ele agia e trabalhava como ninguém. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de, na hora do temporal, agir. Você não pode agir precipitadamente. Você não pode agir na sua força. Por isso, aqui o texto nos ensina: chore primeiro. Surpreendeu você? Derrame-se diante de Deus. Busque a orientação de Deus. Busque força nele. Mas olha, saia também para agir. Eu morei aqui no Braga durante um tempo. Eu tive um vizinho que ele era marceneiro. Ele veio lá do interior do estado do Rio, lá do norte do estado. E um dia ele me contou uma experiência muito interessante. Ele estava sem trabalho. E ele estava correndo atrás, precisando de trabalho para sustentar sua família. E ele correndo atrás, procurando, e trabalhando naquilo que não era muito grande, mas ele dando duro. E um dia um homem pediu para ele um serviço muito insignificante. Era fazer umas madeiras, umas ripinhas, tipo essas ripinhas de telhado, e pediu lá uma quantidade. Era um serviço barato. E ele pegou aquele serviço. E o homem disse: olha, mas eu preciso de urgência nisso aqui, porque eu já dei esse serviço para alguém e essa pessoa não cumpriu, e eu preciso disso aqui. E deu um prazo para ele que era muito próximo. E ele disse: não, eu vou fazer. E ele foi fazer aquele serviço, e ele se empenhou e trabalhou muito, trabalhou, e antes do prazo,
do horário marcado, de entregar no dia, ele chegou lá para entregar o seu trabalho, feito com todo empenho, com todo carinho, com toda a responsabilidade. E quando ele foi entregar para receber, tinha uma outra pessoa lá junto. E o homem então, ao receber aquele material, disse para ele: você já acabou o material? E essa pessoa, e ele disse: sim, já está aqui tudo pronto. Mas você entregou antes do prazo, e está bem feito. E ele: sim, eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz o melhor que eu pude. E recebeu o dinheiro. Aí o outro homem do lado falou assim: o senhor trabalha com isso, com marcenaria? Trabalho. Pois olha, eu estou precisando fazer um material lá em casa, armário, e mais não sei o quê. Era uma obra que estava acabando. E eu gostei da sua responsabilidade, porque essa é uma área muito difícil. Eles não entregam no prazo, depois eles fazem mal feito. Claro que não é tudo, são todos. Mas segundo o testemunho daquele homem, e eu gostei. Você gostaria de pegar uma obra assim? Ele disse: sim, eu pego, eu preciso trabalhar. E ele saiu dali com um orçamento muito grande, que o ajudou a vencer grandes problemas que ele estava enfrentando. Uma obra, e dali desencadeou que outras vieram. O que isso tem a ver? Ele não parou, ele continuou agindo. Ele saiu para o campo da ação. Lute. Qual é o temporal que você tem enfrentado? Lute, busque orientação, vá atrás, sue a camisa. Sua família está enfrentando uma batalha? Haja em favor. Haja em favor dela. Vale a pena. Deus te dará a vitória. Não desista, não se entregue. Continue firme, porque Deus te dará a vitória. Quinto lugar, Davi nos ensina, verso 8: assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou. Deixa eu falar uma coisa aqui. Naquela cultura, era possível ter 2 mulheres. Ele era rei, e era daquela cultura. Deus não aprova mais de uma mulher. Mas aquela cultura em que a ética de Deus estava sendo aprendida, isso era permitido, não era orientado. Ainda hoje há lugares assim. Então, por exemplo, quando os missionários cristãos vão para estes lugares, por exemplo, há lugares que o homem pode ter 3 mulheres. 3. Se ele provar para o governo que ele tem condições de sustentar, ele pode ter mais 4 mulheres. Isso hoje, no Oriente. Então o missionário cristão vai para lá. Ele chega lá e ele começa a falar de Jesus. O missionário cristão pode ter 4 mulheres lá? Hein? Não, ele não tem 4 mulheres. Então ele já é um exemplo. Agora ele também não pode pegar aquele nativo, aquele que está ali, e falar de Jesus, e ensinar sobre Jesus. E daí a pouco a pessoa diz: olha, eu aceito Jesus, eu quero viver segundo Jesus me orienta. Aí o missionário vai dizer assim: agora você escolhe uma mulher e manda 3 embora. Ele não pode fazer isso, porque você cria um problema social. Então ele tem que sustentar até que elas vão morrendo. Se alguma delas quiser ir embora, aí eu não sei também como funciona lá, mas ele tem que sustentar. Então ele vai continuar com 4 mulheres, mesmo que ele tenha se convertido, até que aquela ética seja totalmente
aceita e eles vão assimilando. Então, por exemplo, os filhos desse nativo, ao receber o evangelho, já não vai ter a mesma prática, vai começar a agir diferente, e daí a pouco isso está normalmente inserido na cultura, mais ou menos igual a escravidão. Paulo escreveu uma carta, e ele diz para o escravo: volte lá para o seu senhor Onésimo, volta para lá. Por quê? Porque aquilo era uma imposição da cultura. Mas ele diz para Filemon: não receba Onésimo como escravo, receba-o como irmão, porque a ética cristã é maior do que qualquer ética que existe. Então Davi recuperou as duas mulheres. Eu fiz esse destaque para não achar que Deus aprova isso. Deus recupera o que foi roubado. Você crê nisso? Crê nisso? Deus recupera. Davi recuperou tudo. Deus pode restituir aquilo que o diabo tem roubado de você. Deus pode restituir. Deus pode. O que o amalequita levou de você? Paz, alegria, harmonia. Há um problema na sua casa, nas suas relações, há uma luta, há uma aflição. Deus pode recuperar tudo. Tudo. Deus pode te dar vitória. Curve sua cabeça. Fale com o Senhor. Ele é capaz de dar vitória a você. Diga agora para o Senhor: Senhor, me tiraram isso, me roubaram isso, Senhor. O inimigo tirou isso de mim, mas eu quero te pedir, Senhor, capacidade para enfrentar essa batalha. E quero te pedir, Senhor, condições para ter essa vitória, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, eu quero me humilhar diante de ti. Eu quero chorar com a alma. E se você perceber que alguma coisa você precisa renunciar, depositar aos pés de Cristo, não tenha medo. Muitas vezes nós somos o impedimento para o agir de Deus. E Ele quer dar vitória completa, plena a você, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique em pé e nós vamos passar a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar todos os diáconos a subirem, todo o auditório em pé. Quero convidar os pastores a virem aqui. Não sei se no auditório há algum diácono, alguma diaconisa que não é da nossa igreja, mas são servos destacados pelo Senhor, por uma igreja local. Venham também aqui, vamos juntos celebrar o nome de Jesus. Quero convidar os pastores a virem aqui, por favor, estejam aqui comigo. Como eu disse, o pastor Brasilino está em Monte Alto, pregando hoje lá na primeira igreja. Orem por ele. E nós vamos ter esse momento da ceia do Senhor. A ceia é uma lembrança, é um memorial do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Esse é um momento muito solene, solene da alma. Não significa que você tenha que ficar com o olhar fechado, com o rosto franzido. A Bíblia é o livro da alegria, não é o livro da bagunça, da alegria, alegria plena.
Tem gente que vibra mais com o gol do seu time do que com uma vitória do reino de Deus. Você precisa se alegrar com as coisas de Deus, vibrar. Vale a pena. Diz a Bíblia que um dia o povo estava chorando e Deus disse assim: hoje não é dia de chorar nem lamentar, é dia de sorrir, de se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa força. Então vamos nos alegrar com alegria, solenemente, dizendo ao Senhor Jesus: muito obrigado pela obra que o Senhor fez por nós. Esse momento é um momento em que aquele que já tem um compromisso com Cristo, já se rendeu a Jesus como seu Salvador pessoal, tem consciência que participa daqui da ceia como uma oportunidade de engrandecer o nome de Jesus, servindo-o com o coração inteiro, servindo-o com o coração comprometido com Ele. Ninguém que tem um compromisso com Jesus, que já firmou um compromisso com Jesus, está impedido de participar da ceia do Senhor. Mas pastor, nesta semana eu briguei com a minha esposa e nós estamos de mal. Eu posso participar da ceia? Você deve participar e lembrar do que Jesus fez por você, entregando o seu corpo, que é simbolizado pelo pão, para ser ali na cruz partido por nós, entregue a nós, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, sangue precioso. Você se lembrando desse sacrifício que Ele fez, você assumiu um compromisso com Ele de viver em paz com as pessoas. E você então peça perdão a Deus, perdoe a sua esposa, perdoe seu filho, perdoe o esposo. Mas pastor, eu cometi um pecado mais grave do que esse, eu fiz isso. Não tenha pecado que Deus não possa perdoar. Todo pecado Deus pode perdoar. Todo pecado. Todo pecado. Então, arrependa-se dele e diga: Senhor Jesus, eu quero te servir com o coração inteiro. Nós vamos então cantando louvor, que a Raquel vai nos dirigir. Os diáconos entregarão os elementos da ceia do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que tão amplas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas
Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas esse amor, fosse mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Eu trouxe aqui a irmã Florzinha, porque é a primeira vez que ela vai participar de uma ceia. E ela estava sendo uma expectativa muito grande. Ela se batizou tem um ano, não é isso? Já fez um ano? Um ano. Acho que foi abril do ano passado. Fez um ano agora, no final de abril. E ela, as datas não coincidiam quando ela podia vir aqui, e ela na expectativa, e hoje ela está aqui. Então eu a destaquei para que ela viesse aqui. E eu mesmo vou ter a alegria, os irmãos já entregaram ela ali, mas eu vou ter a alegria de entregar a ela pão e o suco, aí o vinho, o pão que simboliza o corpo de Cristo e o vinho que simboliza o sangue de Cristo. E isso também tem uma lição para nós. No corpo de Cristo, ninguém é mais importante do que o outro. Aqui estão os diáconos, pessoas que nós devemos honrar. Eu sou pastor, estão aqui o pastor Rinaldo, pastor Tadeu, pastor Vinícius está na celebração infantil com as crianças ali embaixo. O pastor Brasilino não está aqui. Nós devemos respeitar os pastores, assim a Bíblia orienta. Mas nenhum de nós é melhor do que o mais novo crente. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos servir a eles. Porque no corpo de Cristo, todos nós somos iguais. E aquele que quiser ser o maior, precisa ser o menor. Então, irmã Euflosina, com maior alegria nós estamos aqui, para abençoar sua vida nessa comunhão, e a gente crescer na comunhão de Jesus. Seu testemunho é um testemunho muito bonito para nós. Eu vou te entregar primeiro o pão, para a gente tomar juntos daqui a pouquinho. Então diz a Bíblia que Jesus, tomando o pão, partiu, deu graças e agradeceu aquele momento. Logo depois ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido, entregue por vós. Comamos juntos. Da mesma forma, diz a Bíblia, que Jesus, semelhantemente, tomando o vinho, disse: este é o sangue da nova aliança, do novo pacto. É isso que selará a nossa comunhão. O sangue do Novo Testamento,
da nova aliança, do novo pacto. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e pelo sangue dele nós temos comunhão uns com os outros. Simbolizando esta comunhão do corpo de Cristo, vamos trocar o cálice com o nosso irmão ao lado, atrás, pode trocar mais de uma vez, com as pessoas que estão à sua volta. E o ensino, aqui não receberam? Não recebeu. Alguém não recebeu? Que quer participar da ceia? Ok. Então, vamos juntos, diz a Bíblia, Jesus dizendo isso, disse, bebei dele todos. Bebamos juntos. E nós vamos orar, agradecendo o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Quero convidar o pastor Rinaldo, o pastor Tadeu ajude ali, ele vai orar, agradecendo a Deus, a obra que Ele fez em nossa vida. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse ato de amor, ato qual nós podemos, junto com irmãos, ó Deus, servos do Senhor, te agradecer, demonstrar a Ti a nossa gratidão, por causa do sangue de Jesus derramado para a purificação dos nossos pecados, a carne a qual nós podemos, ó Deus, nos fortalecer. Senhor, assim nós rendemos diante de Ti, damos graça ao Senhor, exaltamos o Teu santo nome e Te oferecemos, ó Deus, o nosso coração quebrantado, o nosso louvor e a nossa adoração. Ao Senhor Jesus toda honra, todo louvor e todo o nosso agradecimento. Bendito seja o Teu nome para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar ainda em pé este hino celebrando ao Senhor. Você pode colocar o cálice aí no banco, se você quiser levar como recordação, não como qualquer espécie de amuleto, nada disso, mas como recordação da ceia que você participou aqui. Você também pode levar para você. Toda vez que você vir este cálice, você se lembrar do seu compromisso com Jesus, mas deixe-o no lugar visível, para você não se lembrar apenas de mês em mês, todo dia, toda hora, meu compromisso com meu Salvador. Vamos cantar com alegria. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Um pouquinho só, nós vamos encerrar orando agora. Não saia sem essa oração final. E Deus ainda quer nos abençoar. Boa noite, a graça e a paz. É um motivo de alegria estar aqui novamente com os irmãos. Também falar que foi a minha primeira ceia aqui na igreja. Ah, Obrigado, rapaz, é a eu não primeira, sabia. Primeiro aqui na igreja. Aqui na igreja. Minha primeira ceia. O Renan é o nosso missionário, lá no Rio, está trabalhando hoje na Junta de Missões Nacionais, trabalha na Cristolândia, na Central do Brasil, uma bênção. Há 3 anos, ele estava, menos de 3 um pouco, 2,5, ele estava na rua, e hoje está aí, ó, esse jovem atuante,
vai ser um psicólogo, para a honra e glória do nome de Jesus. E é sobre isso que eu vim falar agora, testemunhar para vocês que amanhã é um dia muito importante para mim, muito feliz, que amanhã eu terei minha carteira de trabalho assinada pelas Juntas de Missões Nacionais. Que lindo, irmãos, ó. E é muito feliz, eu estou muito feliz com isso, porque um dia eu perdi todas as minhas esperanças, que um dia eu poderia ser uma pessoa, um cidadão normal, um cidadão comum novamente. E eu sou muito feliz por isso. Agradeço aos irmãos, porque vocês fazem parte disso. Vocês investem em mim, em oração. Os pastores, os irmãos do grupo têm investido na minha vida. Muito obrigado por você, muito obrigado pela vida de vocês. Sou muito grato mesmo, de coração. Continue orando por mim. Amém, irmãos? Amém. Uma coisa linda, né? Renan falou, pastor, eu tenho uma notícia para dar à igreja. Eu posso fazer? Eu falei, claro. Eu não sabia que era exatamente isso. Mas que coisa linda. Há 2 anos e meio, estava na rua, dormindo no chão, envolvido com drogas, com álcool, destruindo vidas. E passaram lá os missionários e disseram, Jesus tem solução para o seu problema. Ele não era fortezinho agora, igual eu estava assim, não. Estava feio. Prestação de conta do arroz da Xolândia. Estava feio, mas não estava feio, estava desfigurado pelo que o inimigo queria fazer com ele, destruir a vida dele. Hoje ele é um missionário. E amanhã, como ele disse aqui então, vai ter sua carteira assinada, porque ele está trabalhando na Junta de Missões Nacionais. Que lindo! Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Fique em pé. Fique em pé. E nós vamos encerrar essa celebração tão festiva, tão alegre. Vamos orar com sua cabeça. Deus, muito obrigado. O Senhor é muito bom, Senhor. E qualquer temporal que a gente venha enfrentar, o Senhor está do nosso lado. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos guarda e nos protege. Então nós queremos te adorar e te bendizer por esta grande vitória. Agora, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os crentes aqui presentes e espalhados sobre toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.